Eu sou o Rafael Psicólogo e se você deixar o like nesse vídeo, você está apenas seguindo os planos do Aizen. Então tudo agora envolve suspeito. O fato de eu ter criado esse canal, e aí demorou todo esse tempo pra eu fazer um vídeo sobre o Aizen. Vocês criaram uma familiaridade com o meu rosto, e aí vocês vão seguir motivados para clicar no botão de like, para espalhar o vídeo para mais pessoas, e assim a mensagem do Aizen será passada mais rapidamente. Tudo um plano dele. Então hoje a reflexão é sobre Aizen Sousuke. Depois de muitos pedidos que fizeram desde o início do canal, finalmente o vídeo saiu. Inclusive agora que eu tô vendo, né, as pessoas que pediram o vídeo do Aizen também, talvez também tenham sido manipuladas. Enfim, é um nó que não tem fim mais. Tem spoiler de todo o anime de Bleach. Vamos lá. Ó o cara, mano. O cara viu Bleach, meu. O cara viu Bleach, mano. Manipulação. Aizen é um dos personagens mais manipuladores da história dos animes. No começo da obra, Aizen é introduzido como capitão da 5ª divisão da Soru Society. Ele tem uma imagem calma, gentil, uma imagem que passa bastante confiança para os subordinados dele. Sua tenente, a Hinamori Momo, o admira profundamente e o trata quase como uma figura paterna. Então ele é bastante acessível, respeitoso, sempre com um tom bastante sereno. Nunca A Momo é muito legal também, mano. Eu gosto da Momo. existiu nenhum tipo de suspeita no seu comportamento. Nada nele transmitia qualquer tipo de ameaça. Ele parecia, sim, ser o mais estável de todos os capitães. E, naturalmente, essa fachada era essencial. Ele não queria chamar atenção. Todo esse comportamento era totalmente voluntário. E aí o Kubo, né, o criador de Bleach, fez a trajetória e a personalidade do Aizen se relacionar com esse comportamento. Porque o Aizen tem um altíssimo controle emocional. Aizen é retratado como um personagem que consegue manter suas emoções por controle, muito mais do que os outros personagens. E, geralmente, quem tem paciência, quem pensa a longo prazo, conseguir se manter no controle é meio que superar a barreira do tempo. E isso é muito forte. Se mantendo no controle, ele consegue imaginar os benefícios futuros e realizar ações no presente que apenas beneficiarão ele a longo prazo. A tranquilidade do Aizen, inclusive, mostra muito do controle que ele tem sobre a própria história que a gente tá lendo. A gente tá lendo toda a história num período em que o Aizen já não é mais tenente, já não é mais aquela coisa do começo. Ele já é um capitão, mano. E assim, ele virou capitão de uma maneira muito simples, muito tranquila. Do jeito que ele é um capitão, que ele tem subordinados, que ele conseguiu ter o Gin e o Touzen ao lado dele. Tudo isso, cara, ele tem muitos recursos e várias maneiras de chegar aonde ele quer chegar. O plano dele de chegar, usar o... é Oken, se eu não me engano é Oken, pra conseguir subir e chegar lá na divisão 0 e se tornar o que ele acha que é o pilar do mundo, porque eu acho que ele não tem ciência de tudo que é o Heiô. Eu acredito que o Aizen não tem todo o conhecimento sobre o Heiô. Porque, na minha concepção, se ele soubesse do sacrifício que foi necessário para o Heiô se tornar o pilar da realidade, eu acho que ele não gostaria de ser um. Mas vai que o Hogyoku tem alguma participação especial no plano dele, né? A gente nunca viu ele na prática no final de tudo, mas é interessante. O Aizen ele é um ser que supera muitos limites que são impostos pela própria trama. Tipo, a partir do ponto em que ele precisa superar uma adversidade, ele vai lá e supera por causa do Hogyoku. Claro, depois da forma crisálida, depois de tudo, né? Mas por muito tempo ele vai se preparando para que tudo dê certo. Ele tem plano A, plano B, ele tem os espadas, ele tem os capitães ao lado dele. Ele tem o próprio Ichigo, que é um experimento dele, então o cara é um cientista completo. Mas antes de aprofundarmos mais no Aizen, temos que falar da infância dele, do passado. Então, não tem passado. Não mostra infância, origem familiar, trauma fundador, como ele virou assim, como ele... E, sinceramente, nem precisa. Porque a gente consegue imaginar muito de tudo que o Aizen passou só pelo fato de ele estar na sua society. Só pelo fato da história já contar pra gente, por vários olhares diferentes. Seja o olhar dos Quincy's, seja o olhar do próprio Yamamoto, seja o olhar dos antigos capitães, seja o olhar do Mayuri. Todos esses motivos, a gente vê que a sua society tem falhas, a realidade tem falhas. O próprio Urahara ter sido condenado e o Aizen usar a lei contra a Rukia e ninguém fazer nada a respeito, tipo, de acordo com o Yamamoto, tava tudo bem, tava tudo certo, bom executar ela mesmo. E é isso aí. Então o Aizen usa a lei contra a própria Soul Society. E o velho nem percebe, cara, nem percebe que ele tá cometendo o maior erro de todos ali. Então o Aizen tem um grande ódio pela forma que a lei funciona na Soul Society e pela forma que a realidade é desigual. E acho que a Shikai dele, eu não sei se o Psicologia dos Animes vai falar aí, mas a Shikai dele, mano, conversa muito com o que ele é, com o que ele demonstra, né? A Shikai é isso, é o seu lado externo. Então, o lado externo do Aizen ser uma manipulação através da aparência é muito forte, né?
se tornou essa pessoa. Diferente de vários outros personagens, como o Ichigo, a Rukia, Byakuya, o Gin, não é mostrado nenhum flashback emocional explicativo sobre o comportamento do Aizen. O Aizen é meio que uma mistura de vários outros personagens da obra, e ele simplesmente tem o desejo de encontrar uma pessoa tão superior quanto ele. Então não vamos começar pelo passado do Aizen, mas sim pela morte dele. Durante o arco da Soul Society, ocorre um evento inesperado. O corpo de Aizen é encontrado supostamente morto, preso a uma parede com uma espada atravessada no peito. Aí a Hinamori, né, a tenente dele, fica devastada. O Kubo passa a ideia. E isso aí faz referência ao poeminha dele, também a flor do final do capítulo. Tem uma florzinha maneira. Que até um capitão poderia ser vítima de uma intriga política, de uma intriga interna. Só que a verdade é que o Aizen nunca morreu ali. Ele usou a Zanpakuto, Kyoka Suigetsu, que controla completamente os sentidos. Ele fez todos acreditarem que estavam vendo um corpo real quando não tinha nada ali. Aquela morte tiraria completamente as suspeitas dele, além de criar caos e desconfiança entre os capitães. E aí toda essa paciência dele permitiu que ele pudesse controlar as coisas dos bastidores, sem precisar dos holofotes. Aizen fez isso para reescrever a percepção das pessoas da realidade. E isso é algo primordial no comportamento do personagem, a sua forte necessidade de controle. Minha citação favorita de Aizen é no capítulo 421 do mangá, onde ele cita: um vencedor deve sempre pensar não em como o mundo é, mas em como ele deveria ser. Aqui vemos um forte desejo de controle do personagem, onde o mundo precisa se adequar aos desejos dele. E isso ele leva ao pé da letra de maneira magistral durante toda a história. Ele não consegue se contentar. Ele é um ser que representa um balanceamento, mas que ele não consegue se conter só a isso. Ele precisa transcender. Ele quer avançar, ele quer ascender. É uma ascensão, não só literalmente ascender a algo superior, tá ligado? Ele não consegue se conter só com o que ele é. E às vezes a transformação que ele precisava era exatamente isso. Ele entender que ele é limitado, que tá tudo bem ser só um Shinigami, tá ligado? E o que o Aizen mais sentia era a solidão, era uma espada solitária. Então ele sentia essa solidão através da busca por ser superior, é exatamente o que afasta ele de cumprir a única coisa que ele precisava, que é ser alguém normal. Ele iludir as pessoas talvez tenha se tornado o modus operandi dele de sobreviver. Até o ponto em que ele não sabia mais nem quem ele era e precisava só continuar avançando, né? É bem triste isso. Sua postura serena era um sinal claro de regulação emocional. Ele não apenas manipulava situações, manipulava percepções, interpretações e a própria construção da realidade dos outros. E aí a Kyoka Suigetsu simboliza perfeitamente essa dinâmica. Ela não é apenas uma arma de combate, mas uma extensão dele mesmo, uma extensão do próprio desejo dele. Ao controlar o sentido dos outros, Aizen controla também suas certezas, suas narrativas internas e, consequentemente, suas decisões. Aizen tenta controlar o máximo de coisas possíveis. Essa necessidade dele, obsessiva de controle, dialoga diretamente com o conceito de supercontrole, descrito pelo psicólogo Thomas Lynch. Segundo Lynch, as pessoas tendem a se inclinar para dois estilos básicos de regulação comportamental. Será que ele vai falar do Ubermensch também? O subcontrole, marcado por impulsividade e dificuldade de inibição, e o supercontrole, caracterizado por excesso de inibição, rigidez emocional e necessidade intensa de previsibilidade. O estilo predominante de cada pessoa tem influência social, mas também biológica. Indivíduos altamente supercontrolados, como o caso do Aizen, apresentam forte autocontrole externo, mas baixa flexibilidade psicológica interna. Eles podem ter uma dificuldade maior em tolerar incerteza, mudanças ou qualquer tipo de vulnerabilidade emocional. Essa postura cria uma sensação de superioridade e segurança, mas frequentemente vem acompanhada de isolamento interpessoal, dificuldade de conexão emocional genuína e uma constante vigilância cognitiva. Algo que realmente acontece com Aizen durante toda a obra de Bleach. Talvez você que tá vendo esse vídeo seja assim, uma pessoa que tenta buscar o controle das coisas. Isso é bom, toda vez que você consegue o controle de algo, você se sente melhor, mas no contexto da nossa realidade, ter essa necessidade de controle pode ser muito ruim porque o mundo é bastante instável. Do ponto de vista neurobiológico, esse perfil está associado a uma maior ativação de redes ligadas ao controle executivo e monitoramento de erros, especialmente o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior. E essa sensibilidade maior à incerteza envolve circuitos como a amígdala, principal componente do nosso sistema de ameaça. A necessidade de controle vem do desejo de reduzir a incerteza. Todos nós nos sentimos desconfortáveis com a incerteza, uns mais, outros menos. E aqueles mais apegados ao controle, como é o caso do Aizen, veem essa incerteza como algo ainda maior. Mas ela tem um lado bom também, que seria aliado ao Aizen. Um estudo qualitativo conduzido pela Universidade de Washington investigou médicos após plantões clínicos e encontrou que o desconforto com a incerteza estava fortemente associado ao monitoramento cognitivo mais intenso da situação. Também a maior antecipação de cenários futuros e mobilização rápida de recursos para lidar com possíveis ameaças. Ele quer o controle pro bem ou pro mal? Eu acho que vai um pouco além só de bem e mal nesse caso. Porque vai muito de encontro com uma espécie de controle individual que ele quer. Para ele tá de boa em sacrificar espadas
sacrificar capitães, sacrificar a humanidade, se for por um controle em que ele consiga subir e fazer as coisas do jeito dele. Eu não diria que é bom, porque envolve sacrifícios de inocentes. E eu não diria que é mal, porque a gente não sabe como seria o pós. Embora seja mal, sim, porque, né, envolve sacrifício. Então, é mais mal do que bom, com certeza. Ou seja, a aversão à incerteza, embora desconfortável, também pode ter uma função adaptativa. Ela aumenta a vigilância, a preparação e a capacidade estratégica, coisas que o Aizen tem bastante. Com isso, o verdadeiro poder do Aizen não está apenas em sua força ou inteligência, mas na sua incapacidade de tolerar a vulnerabilidade inerente à condição humana, uma rigidez que o torna quase invencível estrategicamente. E para ele manter esse controle, Aizen precisa manter uma calma excessiva. Todo mundo... Pera aí, deixa eu tirar essa música aqui. Ah não, pera aí, antes disso... Aizen tinha planos confirmados contra a Divisão Zero? Bom, eu acredito que o Aizen nunca tenha visto a Divisão Zero. Então eu acredito que ele não saiba o que cada um faz. Eu acho que a partir do momento em que ele chegasse lá, ele estaria tão OP que ele só iria lutar contra todos e ia tentar ganhar todos do jeito que ele tinha. Com a Kyoka Suigetsu e com o novo avatar dele que transcendeu, né? Mas eu não acredito que ele ganharia, tá? Primeira coisa, eu não acredito que ele ganharia. Tanto por causa do Shibei, quanto por causa, da Bankai dos caras que... Uma Bankai faz tremer todos os versos, mano. É isso aí. A Chutara poderia selar o destino dele e acabava aí também. Enfim, tinha formas de ganhar sim. Ah, mas a Chutara cairia na Kyoka Suigetsu. Depende, mano. Depende muito de muitos fatores ali. Sério, não tem nenhuma confirmação. Os planos dele, eu acho que ele não tinha planos tipo, eu vou fazer isso e vou vencer. Eu acho que não. Porque eu acredito que ele nem conhece o Heiô como um todo. Ele pode saber, talvez, ali da história, ou de algumas coisas ali e tal. Mas saber do que é realmente, como ganhar e tudo, eu acho um pouco difícil. Todo mundo já percebeu a absurda calma do Aizen. Tecnicamente, o Aizen quase nunca demonstra ansiedade porque ele vive constantemente em um estado de percepção total de controle. Do ponto de vista neuropsicológico, a ansiedade surge principalmente quando o cérebro detecta 3 elementos: imprevisibilidade, falta de controle e risco de perda. Esses fatores ativam o sistema de ameaça, o eixo do estresse, preparando o organismo para reagir a perigos incertos. Se para o Aizen tudo é certo, ou seja, como o Aizen confia tanto em si mesmo e nos planos que ele faz, isso acaba gerando uma percepção de controle quase que eterna para ele, o que naturalmente diminui a ansiedade que ele tem. Por exemplo, estudos comprovam que pessoas com baixa propensão à raiva fazem uma pausa ao responder a uma avaliação negativa, enquanto pessoas com alta propensão à raiva não. O que diferencia uma pessoa calma, como o Aizen, de uma pessoa mais impulsiva, como é o Ichigo, é o tempo de resposta para uma ação. Para mim, é como se o Aizen vivesse em um estado de hierarquia absoluta. Ele não reage ao mundo porque se vê como alguém que está acima dele, observando tudo como um estrategista que move peças em um tabuleiro. O Underline 505 mandou R$2,50. Opa! O ponto em que o plano foi completamente mudado. Ah, aqui, né? Sim, de fato. A partir daí, mano, o Aizen já tinha um plano bem interessante envolvendo o nascimento dessa criança aí, mano. Mas ainda tinha muitas variáveis pra ver o que ia rolar, né? O White foi um experimento do Aizen, então, mano, era um experimento que ainda tava em progresso, tava em criação. Podia acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, enfim, sobre o Aizen, na real, melhor ainda, sobre a psicologia dos animes. A gente tava falando aqui mais cedo sobre tipos de análise, né? Tipo, tem a minha, que é um pouco mais micro, mais dentro da obra, mais contida, explicar termos da obra e explicando semiótica, às vezes simbologias e coisas assim. E tem umas obras mais macro. Obras não, análises mais macro, que aí já envolveriam, por exemplo, o Link do quadrinho da Sarjeta, como eu mencionei. E também, para complementar tudo isso que eu tinha falado anteriormente, tem o Psicologia dos Animes, que é um tipo de análise diferente. É uma análise que já vai mais para a parte acadêmica de um campo de estudo psicológico. Tá vendo como dá para fazer vários tipos de vídeo diferentes sobre o mesmo personagem? Às vezes você pode trazer uma visão um pouco mais própria, como eu, que vou lá e procuro, dentro da obra, explicar fenômenos, explicar simbologias, o personagem fez isso, por causa disso, e ninguém entendeu essa parte aqui por causa disso. Ou você pode pegar o personagem e usar como o Link faz. Pegar, esse personagem tá usando essa roupa baseada na época que o Araki escreveu, tinha essa roupa que ele gostava por causa desse período no Japão, papapá. Então, você pega elementos dentro da obra e traz pra fora pra mostrar influência externa. Ou até como a Psicologia dos Animes faz, que é pegar um personagem e explicar com termos didáticos da própria psicologia moderna
e falar, pô, olha só esse estudo aqui feito, sei lá, e por exemplo é 2019, é recente, é bem recente. Então, pô, um estudo recente falando sobre estresse, cortisol e hierarquia social. Porra, dá pra encaixar o Eisen nisso sim. E aí com isso você consegue, mano, fazer bastante coisa, bastante paralelo, explicar coisas que podem fazer sentido pro personagem. Isso é muito legal, mano. Tem várias formas de você fazer uma análise no YouTube ou até fora do YouTube. Estudos em psicologia social mostram que indivíduos que percebem estar em posições de poder ou dominância apresentam níveis menores de ansiedade fisiológica, pois experimentam mais uma sensação de previsibilidade e também, naturalmente, o controle sobre os resultados. Com isso, a serenidade do Eisen não nasce da aceitação da incerteza, nasce justamente da tentativa de eliminá-la completamente. É uma convicção construída de que nada e ninguém pode surpreendê-lo. Sêneca reconheceu que a raiva não surge das ações dos outros, mas sim da nossa interpretação das ações. Ele cita que não nos ofendemos com o que nos acontece, mas com a nossa opinião sobre isso. Ou como dizia o estoico Marco Aurélio, rejeita o seu sentimento de injustiça e a própria injustiça desaparecerá. E essa calma tem uma função também estratégica. Pensa só, na psicologia social existe um fenômeno bastante documentado. O Eisen realmente não se abala por pouca coisa, não. O nascimento do Ichigo foi mais uma coincidência do que um planejamento. Foi bem mais coincidência aí, vários fatores eclodindo de uma vez só, e ele falou, cara, deixa isso aí. Deixa funcionar que vai sair uma coisa daí. Então, tipo, foi um monte de muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo que fez esse fenômeno que é o Ichigo. O Ichigo é literalmente um fenômeno. Indivíduos que demonstram menos emoção tendem a ser percebidos como mais fortes, confiantes e dominantes. Isso acontece porque a expressão emocional reduzida, ela naturalmente diminui sinais de vulnerabilidade e aumenta a imprevisibilidade para os outros. Uma pessoa que transmite calma e que não mostra muito de si mesma, naturalmente causa imprevisibilidade porque as pessoas não sabem como ela pensa. O Eisen fala em tom baixo, se move de forma lenta e deliberada e raramente demonstra urgência ou reatividade. É por isso que ele é um vilão interessante, porque ele gera medo nas pessoas por isso e uma sensação sutil de inferioridade nos outros personagens. É como se fosse uma espécie de elegância sob pressão. No entanto, a chamada elegância sob pressão não é simplesmente um traço de personalidade inato, é sobretudo uma habilidade regulatória que pode ser desenvolvida. Por exemplo, estudos mostram que quando paramos para identificar e nomear nossas emoções, a atividade da amígdala, responsável por detectar é uma parada que você pode treinar e ser assim, realmente. ameaças, diminui. Esse pequeno intervalo entre sentir e agir cria uma distância psicológica crucial, permitindo que a pessoa se pergunte o que realmente importa para mim nesse momento. Essa capacidade de pausar e regular pode ser treinada ao longo do tempo. Você não precisa ter ela de forma intrínseca, como é o caso do Eisen. Intrínseca, entre aspas, porque a gente não sabe o passado dele. O Eisen é um personagem que não demonstra muita indignação, porque a indignação é um sentimento que ele tem O que eu acho que rolou com o Eisen foi que a Shikai dele é tão absurda, no sentido de poder enganar até seres como o Yamamoto, que, cara, ele viu que, pô, se eu consigo enganar o Yamamoto, irmão, quem que vai vir atrás de mim? Quem que vai ser um inimigo à minha altura? Ele foi lá, dominou o Recomundo como se fosse nada, só com a Shikai, tirou o posto do Baragon como se fosse nada, um ser que é mais velho que muita gente em Bleach, tipo, mais velho que o Yamamoto até o Baragon. Muito velho, muito velho. Ele vai lá e vira capitão, como se fosse nada. Pá, Shikai. Ele pode muito bem ter virado capitão através da Shikai, enganado todo mundo lá. A galera viu uma Bankai, mas não era uma Bankai. Pronto. Passei, agora sou capitão. Então, tipo, acho que os obstáculos que tinham, ele foi superando de maneira tão fácil, que ele falou, cara, sabe, quem que vai me parar? Por que eu tenho que ter medo? Não tenho. O cara é o ápice em tudo que ele se propõe a fazer. O Hadou dele é, Hadou 99. De brincadeira aqui, ó, toma. O cara é bom. O cara tem tudo. Não tem por que ele não ser calmo, né? Não tem como ele não ter o controle da situação com o poder que ele tem. Papel ambivalente. É uma emoção que libera adrenalina, cortisol e testosterona, preparando o organismo para agir, confrontar injustiças ou defender limites pessoais. Porém, quando esse comportamento... Essa é uma coisa que ele ainda não falou. Eu não sei nem se ele vai falar. Mas é que o Eisen é tão poderoso que tudo isso que ele tá falando é consequência do poder dele. O poder dele é tão autossuficiente que, cara, como ele não seria calmo? Como ele não teria o controle da situação? Se prolonga, mantém o corpo em estado crônico de estresse, estreita o campo de percepção, reduz a capacidade de avaliar nuances e complexidades. Sob forte raiva ou indignação, tendemos a simplificar a realidade, enxergando o mundo em termos binários, aliados e inimigos, e perdemos a habilidade de compreender perspectivas diferentes. E isso naturalmente reduz a flexibilidade psicológica, ao que o Eisen preza muito. Para o sistema que o Eisen criou de manipulação, se ele nutrisse esses sentimentos fortes de raiva e indignação, ele não conseguiria fazer isso. Mas
vamos lá. O Aizen tem algumas fraquezas, e uma delas, inclusive, que leva tecnicamente a sua derrota: a arrogância. Desde muito antes de trair a Soul Society, Aizen já É que também ele é tão pica, né, mano, que fica difícil ele não ser arrogante. caminhava com a sensação de que estava sozinho no topo, então enquanto outros buscavam Salve ele, Sanzero. Boa noite, meu mano. poder, o Aizen já se via acima dele. Enquanto outros obedeciam às leis, ele questionava quem ousou criá-las. Quando ele finalmente se funde ao Hogyoku, o artefato não lhe dá ego divino, ele apenas remove as últimas barreiras que escondiam o que sempre esteve lá: a crença de que nenhum ser, até mesmo os deuses, estavam acima dele agora como ele estava. Sua mente, segundo ele próprio, só encontra um rival digno no Pô, ele tava tão confiante que ele ia solar a Divisão Zero que, mano, realmente, esse pá, não tem nem que me preocupar com isso. Urahara, e ainda assim não como igual, mas como alguém interessante o suficiente para não ser descartado imediatamente. E como eu já citei em alguns vídeos aqui, o excesso de confiança é um problema, e quando você confia demais nas suas próprias visões, você fica cego para outras. Nosso cérebro, infelizmente, tem uma capacidade limitada de perceber as coisas. Quando a gente percebe muito algo, a gente naturalmente esquece outras. Não tem como você estar certo sobre tudo, porque a nossa percepção individual é totalmente limitada. O Aizen, por exemplo, ignorou totalmente o ressentimento silencioso do Gin. O Aizen sabia, sempre soube da traição, da ambição escondida, do olhar que nunca confiava completamente, e ainda assim o manteve por perto. Era uma espécie de desprezo. Para ele, Gin era apenas mais uma peça que, mesmo ao trair, jamais poderia ter poder suficiente para derrotá-lo. E o Gin acaba surpreendendo ele. E nesse momento, o homem que achava que estava acima dos céus é forçado a ver que ele também era limitado. Essa arrogância também que gera nele uma espécie de solidão. Muitos líderes arrogantes até conseguem dominar as pessoas e alcançar grandes coisas, mas depois, naturalmente, ele vai ficando mais isolado, e em momentos de vulnerabilidade, como vai acontecer com todos nós meros mortais, eles tendem a ficar isolados. Isso porque, naturalmente, ninguém gosta de uma pessoa arrogante. Isso, por exemplo, explica a solidão do Aizen, mas não tudo. É bem mais do que isso. A solidão do Aizen não é aquela solidão óbvia de quem está sozinho. É bem mais profunda. Ele está cercado de seguidores, de poder de controle, mas ainda assim completamente isolado. Não é incomum você se sentir sozinho no meio de muitas pessoas. Isso acontece quando você está rodeado de pessoas que você não consegue se conectar, por qualquer que seja o motivo, que não sabem nada sobre você, de você não se sente tão importante assim. E desde o início, o Aizen se coloca acima dos outros. Ele enxerga as pessoas como previsíveis, limitadas, presas a ilusões, enquanto ele acredita estar acordado para a realidade. E aqui começa o problema: quando você se percebe como alguém que vê mais longe que todos, automaticamente perde a possibilidade de conexão genuína. Não é que o Aizen não tem companhia, ele tem, mas sente que não tem iguais. O estudo mostrou, por exemplo, que a regulação emocional Por isso que ele cria o Ichigo. Cria o Ichigo, né? Por isso que ele vai alimentando o Ichigo. e a identidade social contribuem de forma singular para a solidão. Quanto maior a percepção de diferença em relação aos outros, menor a capacidade de vínculo emocional. Porque, naturalmente, o vínculo, ele exige reconhecimento do outro. Como você vai construir um vínculo se você... É bem parecido com a solidão do Stark. A diferença é que o Stark meio que matava todo mundo sem querer, por causa do poder dele. Você não reconhece ninguém como digno. Ele não confia, não se abre, não depende. E isso, de certa forma, é uma força para ele, mas também é uma fraqueza. A relação dele com o Hogyoku é quase simbólica nesse sentido. Hogyoku realiza desejos ocultos, e o que ele entrega para o Aizen, no fim, não é apenas poder, é uma transformação que o afasta ainda mais de qualquer humanidade. Como se o desejo do Aizen fosse exatamente isso, não precisar de ninguém. Só que durante a luta contra o Ichigo, pela primeira vez, Aizen encontra alguém que talvez pudesse alcançá-lo. Alguém que não apenas luta contra ele, mas que de certa forma entende o peso da posição dele. Nessa luta, a gente vê como o Aizen meio que fala mais, se expressa mais, como se de alguma forma ele encontrasse alguém ali que entendesse ele, de alguma maneira. Talvez naquele momento ele não se sentisse tão sozinho assim. Tem aquela teoria, né, de que as pessoas que pensam de forma mais profunda são mais isoladas, têm mais dificuldade de fazer amigos. Eu falei disso no vídeo do L, um vídeo recente dele. Um estudo, por exemplo, analisou dados de mais de 15 mil jovens adultos e encontrou um padrão surpreendente. Embora a maioria das pessoas relate maior satisfação com a vida quando socializa frequentemente com amigos, indivíduos com maior inteligência apresentaram um padrão oposto. Basicamente, o aumento da interação social previu maior felicidade para a maioria dos participantes, mas para indivíduos altamente inteligentes, mais contato social ficou associado com menor satisfação com a vida. Isso não significa que pessoas inteligentes não gostem de outras. Você tende a se frustrar um pouco mais. Em vez disso, sugere que os mecanismos psicológicos que moldam a felicidade e a conexão social podem operar de maneira diferente para elas. Só que estar sozinho pro Aizen promove vantagens a ele. Ele não precisa necessariamente desenvolver nenhum tipo de laço. Ele pode usar as pessoas tecnicamente e depois descartá-las. Isso faz com que a Esse é o preço de ser o mais forte? Eu acredito que também entre um pouco no bagulho do Sukuna também. manipulação que eu tanto falei no começo do vídeo aconteça de forma mais fluida. Então a manipulação dele envolve calma, solidão, arrogância e uma total falta de empatia. Kubo constrói uma narrativa onde a manipulação do Aizen não é apenas uma ferramenta, mas é a base do poder dele. Aizen é forte, e não só por isso, mas pela capacidade de controlar a percepção, narrativa e emoção ao mesmo tempo. No capítulo 315, o Aizen cita: qualquer traição que você possa ver é trivial, mas o que é mais assustador e brutal é a traição do que você não pode ver. A falsa morte dele é um exemplo total disso. Ao simular a própria morte, o Aizen cria um evento emocional forte o suficiente para desorganizar toda a Gotei 13. Como escreveu o autor Daniel Goleman, pois o auto-engano, por sua própria natureza, é o mais esquivo dos fatos mentais. Não vemos o que não vemos.
humanos. E todos nós somos vulneráveis à manipulação. Muito vulneráveis. Por exemplo, o estudo mostrou que nossas opiniões podem mudar mais facilmente do que pensamos. Os pesquisadores pediram que pessoas respondessem perguntas sobre temas polêmicos. Depois, sem elas perceberem, trocaram algumas respostas no papel. E quando foram explicar suas opiniões, muitos não notaram a mudança e defenderam essas novas respostas como se fossem suas. Criaram argumentos coerentes Isso deve ter sido muito engraçado, mano. para algo que não Mó gaslighting, né? Putz, caraca, é mesmo? Eu não defendo isso, não. acreditavam antes. Isso mostra que nem sempre temos opiniões fixas. Muitas pode vezes crer. construímos elas na hora. Dá pra perceber isso muito na política, né? Quando alguma coisa sai negativa de um político, as pessoas que seguiam ele interpretam aquela formação de forma diferente. E uma nova história. Por pessoas que esperam a opinião de uma outra pessoa que criam uma história pra explicar aquele comportamento. Um dos momentos mais interessantes dessa manipulação do Eisen é quando ele tenta manipular o Ichigo. Ao afirmar que toda a evolução do Ichigo foi planejada por ele. Aqui o Eisen tá meio que tentando destruir a autonomia, o senso de autonomia do Ichigo. Porque o esforço dele perdia significado, sua identidade fica fragilizada. Aqui ele meio que tenta não manipular apenas a percepção do Ichigo, mas a sua identidade. O essencial é a facilidade que o Eisen tem em descartar vínculos. Ele cria confiança ao longo do tempo, como criou com todos os capitães no início, mas também com a Momo, apenas para usar isso no momento mais conveniente. E aí quando ele trai, não existe hesitação, não existe culpa, qualquer tipo de conflito interno. E naturalmente enxerga seus subordinados como apenas ferramentas e se distancia de qualquer tipo de vínculo, o que naturalmente acaba ajudando ele. Por exemplo, estudos mostram que um dos erros mais comuns e custosos que cometemos é confundir as habilidades de um narcisista com sua patologia. Muitos narcisistas são articulados, decisivos, charmosos e confiantes sob pressão. Agem rapidamente, detectam fraquezas nos outros com agilidade muito alta e aparentam ser destemidos em situações de estresse. E as características são valorizadas em ambientes de trabalho, organizações, equipes e até mesmo em famílias. E às vezes o que raramente se examina é por que eles são assim. Por que eles não têm tanta pressão, não sentem pressão, não sentem culpa? E a resposta é: os narcisistas conseguem manter o foco absoluto justamente porque lhes falta empatia. Imagina assim, muita coisa você não faz por causa dos seus sistemas de empatia. Todos nós temos esses sistemas. A gente se coloca no lugar do outro. A gente nasceu com a capacidade de se colocar no lugar do outro. Umas pessoas mais e outras menos. Alguém que segue em frente sem se deixar abalar porque a culpa, a consciência e a preocupação com as consequências estão praticamente ausentes, tem naturalmente uma grande vantagem. Claro, até certo ponto. Traços enraizados sem patologia são interpretados erroneamente como força, liderança ou resiliência. Mas não tem nada de força aí. É muito fácil você ter força, resiliência, ter frio, calculista, se você não tem empatia, se você não tem nada que segura você. É justamente isso que acontece com Eisen. É muito mais fácil pra ele fazer isso, porque ele não se importa a mínima com ninguém, apenas consigo mesmo. Imagina o Ichigo, que eu falei no vídeo anterior. O Ichigo sente muita culpa, remorso, e isso molda o comportamento dele, um comportamento de ajudar as pessoas. Então mesmo se ele tentasse ser igual ao Eisen, dificilmente ele conseguiria ser, porque existe um freio interno que ele não tem muito controle sobre. Certo, mas até mesmo o Eisen tem limites. Ele não é de fato um deus. Tem um conceito interessante na psicologia, que quando a realidade entra em conflito com a identidade que a pessoa construiu, o cérebro não abandona a identidade, ele tenta forçar a realidade a se encaixar nela. É exatamente isso que o Eisen faz. Mesmo sendo superado, ele continua dizendo que está acima. Mesmo sendo derrotado, ele interpreta aquilo como parte de algo maior. E mesmo É que ele ainda não tinha sido derrotado aí. quando ele é selado, ele não aceita a posição de alguém que perdeu. É uma necessidade que o Kubo fez o Eisen ter até o final. Porque se aceitar que perdeu, também precisa aceitar que nunca foi aquilo que acreditava ser. O Eisen sempre viveu como alguém que não aceitava limites externos. Mas no final, o limite vem de fora. E ele não consegue fazer nada em relação a isso. E aí, quando o Urahara ativa o selamento, o Eisen tem um corpo contido. E é simbólico porque é como se o mundo tivesse colocado um limite nele. Eisen é colocado em uma cadeira, preso, com os olhos parcialmente cobertos. Um homem queria ver tudo, controlar tudo, termina imobilizado e limitado. E pior, né? Ainda consciente. Talvez essa seja a verdadeira punição dele. Não perder o poder, mas ter que existir sabendo que o mundo não gira ao redor dele e que ele agora não é especial como ele sempre acabou acreditando. É naturalmente uma profunda ferida no ego, em que sempre teve o ego muito alto. Se ele simplesmente fosse morto no final, né, do mangá, ele não teria que confrontar essa própria limitação e essa incapacidade de controlar tudo na vida. E eu vendo essa cena, eu ficava imaginando, né, os pensamentos do Eisen na prisão, como que seriam? Ele questionaria sua própria visão de mundo? Ou simplesmente não pensaria nada diferente, continuava acreditando no que ele já acredita? O personagem que queria ser Deus, mas acabou tendo que lidar com sua própria limitação. Mas isso que torna a Ele não vai falar. Ele não vai falar, porque esse não é o final do Eisen, né? Esse aqui não é o fim do Eisen. Esse aqui é o fim do Eisen até a metade de Bleach. A outra metade de Bleach é ele se questionando e ele mudando, de fato. Ele salvando tudo que... toda a realidade que ele tanto abomina. Ele não vai junto com o Yurrabarra, porque não é o que ele quer, porque não é o que a cabeça dele quer, óbvio. Mas também porque ele mudou. Ele mudou depois do confinamento no Muken. E depois que ele salva todo mundo, junto com os capitães, né? Ele volta pro Muken. Volta pro Muken. Ele poderia ter saído de lá. Com certeza ele poderia. O cara podia fazer qualquer coisa. E ele mesmo assim continuou e jogou o jogo conforme as regras. Ele mudou. Tanto é que o último monólogo sobre coragem é do Eisen. Ele precisa ter coragem pra mudar e seguir em frente. Palavras dele mesmo.
É bem legal. E eu de fato acredito que ele jamais mudaria. Afinal, quem nunca se permite Ele muda. Ele muda. ser frágil pode acabar criando um mundo onde só resta ser temido. Curta, se inscreve, Ele mudou. Esse que é o ponto. No próprio mangá ele mudou, meu mano. Só discordo disso, tá? compartilhe. Ele mudou. É apenas o começo. Bom demais, bom demais. Menos essa parte do final. Essa parte do final eu discordo, hein? Mas de resto, muito legal, pô. Muito legal, muito legal.